Aleluia. Queridos, abra a tua Bíblia em Apocalipse no capítulo 5, 9, abre, liga. Se o pessoal da mídia também quiser projetar. Apocalipse 5, versículo 9. Diz assim: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Pai, oramos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo. Pai, louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, cultuamos o teu nome. E eu, Pai, agradeço porque isso é uma oportunidade que o Senhor nos dá. Verdade, Pai, que sem o Senhor não podemos nada, nem mesmo sequer prestar um culto ao Senhor. Então precisamos da graça, da unção do Senhor sobre nossas vidas, para ministrar a Tua palavra agora, Pai. Nos encoraja, nos capacita, traz revelação, traz conselho, traz edificação, traz exortação. Anima, Pai, Sua igreja para um novo tempo, Pai. Oramos, Pai querido, que essa palavra cumpra aquilo que o Senhor diz, que toda palavra endereçada pelo Senhor cumpriria um propósito, ela não voltaria vazia. Então, Papai, cumpra em nós o Teu propósito. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso a Jesus, a palavra de Deus, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Querido, toda adoração, toda autoridade que foi entregue, foi dada a Jesus, isso está relacionado ao cumprimento do plano perfeito de Deus para a nossa salvação. Mas também de que Ele proporcionou para nós, aquilo que Ele proporcionou para nós, nos comprando ali com o seu precioso sangue. Então, essa visão, esse texto que eu li, foi uma visão de João, na ilha ali de Patmos, ela revela para cada um de nós a expectativa que o céu tem diante do trono ali de Deus, essa expectativa que o céu tem do nosso retorno como filho de Deus, o nosso retorno para esse Pai. E após ter vencido o poder da morte com o seu próprio sangue, então esse cordeiro, ele é celebrado por sua conquista. O tema dessa mensagem é céu, a conquista mais valiosa. Então, eu quero me concentrar nessas conquistas de Jesus por meio da sua morte, ali, da sua entrega naquela cruz. Sim, nós somos, querido, essa grande conquista de Deus, de Jesus. Nós somos o resultado das nossas próprias obras, não somos. Mérito nós não temos também, nós não fizemos nenhum sacrifício para merecer alguma coisa, mas nós somos o fruto do grande amor de Deus, da graça de Deus. A palavra de Deus, ela afirma que nós fomos comprados por um alto preço. 1 Coríntios 7, 23 diz que nós fomos adquiridos pelo valor mais elevado, mais alto que poderia existir, que é o sangue do próprio Filho de Deus. Então nós percebemos que pela revelação, aquilo que nós lemos, que esse plano de salvação, ele não foi um plano assim de última hora, um plano improvisado. Ele foi estabelecido por Deus desde a eternidade. Ele sempre existiu, antes mesmo da criação, como expressão, assim, perfeita do seu amor e do seu propósito de redenção da humanidade. Isso faz dele uma realidade eterna. Nós temos, portanto, uma origem celestial, e uma origem celestial, ela é sempre uma origem eterna. Tudo que procede do céu, querido, ele possui um valor inestimável, e isso significa, querido, que nós somos profundamente valiosos para Deus. Assim como o Filho de Deus, ele veio aqui nessa terra como homem, e depois ele retornou ao céu em muita celebração, depois dele vencer Satanás, depois dele vencer o pecado, depois dele vencer o mundo. Nós também fomos chamados para esse destino, se a gente permanecer firme, e a Bíblia diz, se a gente não desfalecer. E é isso que determina a nossa vida, isso, origem, o nosso valor e o nosso destino. E são dessas três verdades que eu quero compartilhar com vocês: nossa origem, o nosso valor e o nosso destino. Então, a nossa origem,
Você tem convicção, querido, de onde você realmente veio? O Júnior, ao falar aqui, perguntou desse propósito. E a maioria de nós, eu não diria que você já tem um certo conhecimento, mas você perguntar para uma pessoa que nunca leu a Bíblia, uma pessoa, às vezes até que já leu, mas ela foi doutrinada em outro estilo de vida, em outra expectativa do céu, ela não tem convicção, né, de onde ela realmente veio, né? Ela vai responder: eu vim da barriga da minha mãe, né? Eu sou o fruto de uma reencarnação e por aí afora. Mas a Bíblia diz em Gênesis 1:26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você percebe aí que Deus, Ele não disse nós vamos fazer Adão e Eva, Ele diz façamos o homem. Então antes de haver qualquer nome na nossa história, né, antes de haver qualquer corpo, um físico, né, Deus já havia concebido a humanidade, o quê? O seu coração. Nós já estávamos, antes de existir fisicamente, antes de qualquer coisa, nós já estávamos no coração de Deus. E isso significa que a nossa origem, ela não está no pó da terra, mas no próprio plano, no próprio pensamento de Deus. Ali é que está a nossa origem. Não é naquele momento em que Deus pega o pó da terra e faz o homem. Antes Ele já tinha um plano. Então nós nascemos primeiro ali no coração de Deus, antes da gente nascer do ventre da nossa mãe. Queridos, e isso muda tudo. Nós não somos, então, fruto do acaso. Nós não somos um resultado qualquer, ou o resultado de algo que deu errado, de um plano errado. Nós somos o resultado de uma ideia perfeita de Deus, que ela foi sonhada e ela foi planejada pelo próprio Deus. Então, quando nós entendemos de onde nós viemos, é aí que nós começamos a enxergar quem nós somos. E quando nós descobrimos quem nós somos, então a gente começa a compreender para onde nós deveremos ir, ou nós devemos ir. E desde o princípio, né, existe aí na humanidade uma relação muito profunda, uma relação muito íntima com Deus. Logo no começo da Bíblia você já começa a perceber essa relação. Então nós somos criados, a Bíblia diz, a sua imagem e a sua semelhança, e com o sopro da sua vida em nós. E quando nós compreendemos, querido, e aceitamos isso como verdade, tudo muda ao nosso derredor, à nossa volta, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e também a nossa forma de relacionarmos com Deus. A maior confusão que existe, querido, na mente humana é o esquecimento da nossa origem. É quando nós não sabemos a nossa origem, é que nós perdemos, né, o nosso destino também. E quando o ser humano ele perde a consciência que ele veio de Deus e deve viver para esse Deus, é para Ele que vive, então o ser humano ele começa a buscar um sentido para a sua vida, mas ele começa a buscar em lugares errados, com atitudes que distorcem quem realmente ele é. E desconhecer a origem, querido, não é saber quem é quem não sabe quem é viver à mercê de pressões, de circunstâncias, de fatos, de acontecimentos. Queridos, nossa origem, ela está profundamente ligada a esse Deus Criador. Foi Ele que nos formou e tudo que Ele faz é bom. Tudo que Deus faz, Ele faz completo. E tudo que Deus faz é cheio de propósito. Deus não faz nada, né, por acaso, Ele não faz nada para nada. Deus sempre cria alguma coisa, né, desde uma formiguinha até o ser mais sábio, Deus faz com propósito. Gênesis 1:27, Deus diz que criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagine, querido, uma coisa dessa tão maravilhosa. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então isso precisa gerar, querido, algum entendimento, algumas definições muito claras no nosso interior, na nossa alma, mas também no nosso espírito. Isso não é apenas ler na Bíblia e estudar isso como uma teologia, é uma verdade que deve moldar, querido, a nossa identidade, e precisa isso restaurar o nosso senso de valor.
Ao conhecer isso, nós vamos restaurar isso na nossa vida, porque Deus quis que nós soubéssemos que nós fomos criados nele e por Ele. Porque é só assim, querido, que nós vamos encontrar a plenitude da realização. Fora dele, sempre haverá um vazio. Mas quando nós reconhecemos a nossa origem nele, então tudo na nossa vida passa a ter um novo sentido. Ganha um novo sentido. Tanto é verdade que uma das maiores estratégias que o inimigo tem, sempre foi destruir essa verdade no coração do homem. A verdade de que nós somos filhos de Deus e que a nossa origem está nele. Desde o Éden, Satanás, ele procura semear dúvidas sobre a identidade, sobre a nossa filiação em Deus, distorcendo esse entendimento, essa percepção do homem sobre quem Deus é e sobre quem nós somos nele. Quando a gente lê a Bíblia e nós vemos ali na tentação de Jesus no deserto, nós percebemos que o foco principal de Satanás não estava em fazer Jesus pecar, quando ele pedia que Jesus faria aquelas coisas, não, mas o propósito dele era abalar Jesus quanto à identidade do Senhor Jesus. O texto nos mostra que o inimigo, ele insistia exatamente nesse ponto, em cada tentação, todas, a primeira frase era sempre a mesma: se és filho de Deus, está lá em Mateus no capítulo 4, você pode conferir. Então essa intenção do diabo era muito clara, que era colocar em dúvida aquilo que o Pai havia acabado de afirmar no batismo a respeito de Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Mateus no capítulo 3, versículo 17. Então perceba, querido, antes mesmo do início ali do ministério de Jesus, o Pai afirma publicamente o Senhor Jesus como seu filho. E logo em seguida, o inimigo, ele tenta desconstruir essa verdade. E assim é também comigo e com você. O inimigo sempre vai destruir, vai querer destruir, vai tentar desconstruir essa realidade, essa verdade, que é uma verdade absoluta de Deus em nosso coração. Então, antes da gente cumprir o propósito de Deus, Satanás vai tentar nos convencer de que nós não somos quem Deus na Bíblia diz que nós somos. E ele tenta, querido, nos fazer duvidar do amor, ele tenta nos fazer duvidar da presença de Deus, ele tenta nos fazer duvidar da paternidade de Deus nas nossas vidas, mas a nossa maturidade espiritual, queridos, ela começa quando não precisamos provar para ninguém quem nós somos, porque nós estamos firmados nessa voz que Deus, o Pai, disse ao Senhor Jesus, a mesma voz: tu és meu filho amado, em quem eu tenho alegria. E Jesus, querido, ele não precisou, naquele momento, transformar aquele pão, aquela pedra em pão, provar nada para ninguém, para Satanás. Ele sabia quem ele era. E é essa convicção, querido, que o diabo mais teme, um filho de Deus que sabe a quem ele pertence, e ele confia plenamente nesse Pai. Querido, isso é o que o diabo mais tenta tirar de nós. Ser filho de Deus, querido, precisa ser na nossa vida considerado, ser percebido e compreendido como o maior privilégio que alguém pode receber na face dessa terra. Ele é um Pai perfeito, aquele que ama, guia, sustenta os seus filhos com fidelidade, com graça. Então, entre tantas verdades da fé, querido, essa é uma das mais atacadas pelo inimigo, que é a nossa identidade como filhos de Deus. Quando o homem perde, querido, ou ele desconhece a sua origem em Deus, ele perde também o seu senso de valor e do seu propósito, do propósito para o qual ele foi criado. Então, nunca permita que essa verdade, ela se apague do seu coração, jamais. Você é um filho gerado para viver plenamente o amor do Pai. Somente o amor desse Pai, desse Deus Criador, ele é capaz de preencher o seu interior, de trazer para mim e para você uma alegria, uma satisfação perfeita, sabe, uma certeza de que eu sou completo.
É o amor de Deus, querido, que nos faz ser filhos de Deus. A primeira carta de João 3,1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então, o seu amor proporciona isso para nós. Ser chamado filho de Deus não é apenas ali um título, um símbolo simbólico, mas é uma realidade espiritual que é dada a todo aquele que crê em Cristo. O fruto do amor do Pai, foi Ele que nos adotou, esse fruto que gerou a nossa adoção de filhos. E o mundo, ele não entende de jeito nenhum. Ele chama isso de loucura. Ele não entende essa identidade porque ele não conhece a Deus. Por isso, querido, muitas vezes, viver como filho, ser filho, é a gente nadar sempre contra a correnteza. Não é também, mas é também viver em liberdade. Você nada contra a correnteza, mas você vive em liberdade, você vive em segurança, porque você sabe que você é fruto, você é filho do amor de Deus. Mas como que essa verdade se torna real em nós, pastor? João 1,12 responde: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é, querido, a religião, e não é pela religião, não é por nenhum esforço, não é também por nenhuma obra, mas é pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Ao receber Jesus, então o Espírito Santo, ele confirma no nosso coração: você pertence à família de Deus. Romanos 8, você pode ler de 15 a 16. Mas para a gente descobrir, querido, essa verdade, não basta apenas a gente ser um entendimento de mente. É preciso se relacionar com Deus, se relacionar com o Espírito Santo. E é nesse lugar de comunhão com Ele, nesse lugar de oração, nesse lugar de leitura e conhecimento da palavra, nesse lugar de obediência à palavra, que o Espírito Santo, ele revela ao nosso coração que realmente nós somos filhos de Deus, de fato, filhos amados, que nós somos escolhidos e aceitos por Ele. Mas enquanto o homem, querido, não descobrir a sua origem, ele vai continuar perdido. Eu e você um dia estávamos assim, eu por 30 anos, me converti com 30 anos, eu andava assim. E o ponto de partida, o lugar onde nós temos que iniciar, o que iniciamos a nossa caminhada, é esse lugar de um novo nascimento. É por isso que nós precisamos nascer de novo, ou seja, começar de novo, reconhecendo a nossa origem, que veio de Deus, voltando-se ao lugar de onde nunca, jamais deveríamos ter saído desde o Éden. Não importa a história que você conhece a respeito da sua existência, existe uma outra história a seu respeito, que ela foi escrita, eu sempre falo isso, pelo seu Pai Celestial, que é muito diferente do que a nossa. O Salmo 2,7 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Antes de qualquer história, querido, o Salmo 139,3 diz: tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Antes de qualquer circunstância, querido, na nossa vida, antes que esses fatos, acontecimentos na nossa vida, ela pudesse moldar em nós quem nós somos, já havia uma história que foi escrita por Deus, uma história de amor, uma história intencional, uma história de propósito. Então você, querido, coloque isso na sua mente: você não é fruto do acaso, você não nasceu por acaso. Antes mesmo de você respirar, Deus já havia sonhado em cada detalhe que você é, ou que você seria. Deus, Ele não apenas te criou, mas Ele assim como um tecelão, Ele teceu você, Ele construiu, ali fio por fio, detalhe por detalhe, junta por junta, ligamento, veia, músculo, o seu sistema nervoso, tudo isso, Deus construiu, as suas emoções, Ele construiu traços da sua personalidade, traço por traço, foi Deus que criou. E isso significa, querido, que nada em você é um erro. Nem a sua sensibilidade, nem o seu jeito de ser, nem a sua jornada. O amor do Pai por você nasceu antes de você e de mim. Antes mesmo de eu nascer, esse Pai já me tecia, já me construía no ventre da minha mãe. Então Ele sabia o que Ele ia fazer. Ele sabia como Ele iria fazer. E entender isso, querido, deve ser o primeiro passo para a gente viver uma identidade
saudável. É reconhecer que você é fruto de um amor eterno e não de circunstâncias, de coisas que acontecem na nossa vida. Mesmo que essas marcas, elas tentam contar outra história. A verdade de Deus, ela permanece. E essa verdade é que nós viemos do coração de Deus. Amém, querido? Diga para quem está perto de você, você nasceu do coração de Deus. E não importa o que você está vivendo, você não é o que você está vivendo. Você é a essência do que Deus planejou para você ser. Então, querido, assumir essa verdade é se reconciliar com a sua própria história, a sua história verdadeira. Então, quando você entende que você foi criado por Deus e foi criado para Deus, e ao olhar isso aí, querido, isso muda tudo na nossa vida. Então a insegurança que nós tínhamos, sentimento de incapacidade, de desvalor, isso começa a desaparecer. E as comparações que nós fazemos, elas também perdem o sentido. Agora, o que é que muda, querido, na forma como você se enxerga, quando você entende que, antes de tudo, Deus sonhou com você? Quais, querido, as histórias da terra que ainda tentam distorcer aquilo que Deus disse sobre você? Cada um de nós, querido, tem algo que acaba nos forçando a esquecer ou a desconsiderar o que Deus disse a nosso respeito. Algo que deu errado, uma tragédia, uma perda. Isso tem o poder, querido, de alterar aquilo que nós vamos decidir viver. E ficarmos presos nisso não é a melhor escolha, porque eu não vou me prender naquilo que não faz parte da minha história, já que eu conheço que tem para mim uma história perfeita. Amém, querido? Então diga, eu preciso conhecer de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. O nosso valor, tópico 2. Como poderia alguém nascer de Deus, querido? Como poderia Deus pagar tão alto preço em alguém que não tem valor? Nem a gente, querido, faz isso com coisas. Tudo que Deus faz é excelente. Tudo que Deus faz, querido, é perfeito e é maravilhoso. Diga mais uma vez para uma pessoa e diga, você é maravilhoso. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Quando você olha, querido, toda a criação, você começa a enxergar que esse é um padrão de Deus. Quando a gente olha o que está destruído, não foi porque Deus destruiu, foi o homem que destruiu, porque o padrão dele é perfeito, é 100% perfeito, e esse padrão, ele nunca muda. E Deus não faz nada, querido, pela metade, nada com defeito. Ele não faz nada sem propósito. Fala isso de novo, Deus não faz nada pela metade. Então você não tem defeito. E você tem um propósito. Eclesiastes 3,14 diz: compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe pode tirar. Deus assim o faz para que os homens o temam, ou seja, o reverenciem. Não há como acusar Deus, não há como falar mal de Deus, não há como questionar Deus, porque Ele é perfeito em tudo o que faz. E quando, querido, nós compreendemos que nós fomos feitos por Deus, então nós começamos a enxergar que o nosso valor não está nas nossas conquistas, na nossa aparência externa, nos dons que nós recebemos oposição, mas está na nossa origem. Você foi feito por Deus e você pertence a Ele, por isso o seu valor é incalculável, mesmo quando o pecado, querido, ele tenta distorcer essa imagem, a nossa essência, ela continua sendo de Deus. O pecado pode fazer o que quiser, mas você continua tendo uma história, e ainda que você escolha não viver essa história não vai morrer, Deus não vai desistir dessa história, nunca, jamais. E Jesus veio justamente, querido, para restaurar esse valor original, que desde o começo Ele deu ao ser humano, Ele nos devolveu
essa identidade, essa dignidade de filhos. Por isso, né, quem nasce de novo não pode viver com sentimento, com esses sentimentos que eu acabei de ler, de inferioridade, de rejeição, ou ficar comparando com outras pessoas. Você é uma obra única, é uma obra-prima de Deus, e o que você faz, no que Ele faz, é sempre perfeito, querido. Você já reparou, querido, ou já parou ali, né, para pensar no valor da sua vida? Você ainda está preso naquilo, não vale nada. Tudo que eu penso, tudo que eu tento, dá errado. Você está parado nisso ainda? A Bíblia, ela nos mostra que a humanidade se afastou de Deus, querido, porque ela se perdeu nos seus próprios caminhos. Mas mesmo assim, o amor de Deus nunca diminuiu. Deus nos olhou com compaixão e Ele decidiu nos resgatar. E esse resgate, querido, tinha um preço. O salário do pecado é a morte. E foi exatamente isso que Jesus decidiu fazer no nosso lugar, ou pagar no nosso lugar. Então, ali na cruz, o Filho de Deus, Ele entregou a sua própria vida para nos comprar de volta para Deus. Se teria que pagar com a vida, com o sangue, Ele pagou. Então, Ele viu o valor que eu e você tinha quando ninguém mais via. E hoje, querido, essa cruz, ela precisa continuar sendo essa lembrança mais poderosa de o quanto você é amado. Quer saber se você é amado? Olhe para a cruz. Lá você vai ver o preço que foi pago. O Filho de Deus sendo moído por causa de você, para nos comprar de volta. Então Deus, querido, não olha para você e não olha para mim como o homem olha. Enquanto o mundo valoriza o que é invisível, então o Senhor, Ele enxerga o coração e Ele não busca perfeição no nosso exterior. Lembra do que Ele disse a Samuel? Você está olhando por fora, eu estou olhando para dentro. Não é esse o que eu escolhi. Deus não busca essa perfeição que nós mostramos, mas Ele é um coração rendido. Deus busca um coração sincero, desejoso em andar com Ele todos os dias. É por isso, querido, que a cruz, ela muda tudo na nossa vida. Porque ela nos liberta dessa necessidade de provar o nosso valor diante de Deus, diante das pessoas, porque nós já fomos aceitos pelo próprio Deus. Deus já te aceitou. E agora Ele dá o Espírito para promover em nós as mudanças que precisam ser para que nós tenhamos comunhão plena com Ele. Então o sangue de Jesus, Ele não apenas apagou a nossa dívida, mas Ele nos deu também uma nova identidade. Filhos amados, vistos e conhecidos pessoalmente pelo Pai. Quantos bilhões e bilhões de pessoas já passaram pelo mundo. Cada um foi visto, olhado e foi aceito, foi ali conhecido por Deus. E quando nós entendemos isso, então a comparação, ela perde a força, e a gratidão, ela vai ganhando espaço no nosso coração. Nós não precisamos mais correr, querido, atrás de reconhecimento. Tem gente que, se não tiver uma rodinha em volta dele, reconhecendo tudo, dando, obrigado, dando tapinha, não está bom. Não está bom. Não precisamos mais correr atrás de reconhecimento. Nós podemos descansar em saber que o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos chama pelo nome. Você tem valor. Diga mais isso. Confirme isso nesse coração. Você tem valor. Fala como autoridade. Você tem um valor. Muita gente, querido, passa a vida tão desgastante, tentando impressionar pessoas, buscando ser vista, buscando ser aprovada, mas enquanto tenta provar do próprio valor, ele esquece de olhar para o valor que ele já tem. Quando nós começamos a olhar muito a casa do vizinho, o carro do vizinho, nós começamos a esquecer do nosso e a gratidão vai embora. Esquecemos do nosso. Esquece de olhar o valor que já tem, um valor que vem do coração de Deus para nós. Será que tem sido assim na minha vida e na sua vida, querido? Hoje, esse Deus te convida para que você se veja como Ele te vê.
Essa é a pregação de hoje, para que você se veja como Deus te vê. Você vale o preço de Jesus, foi Ele que resgatou você. E isso nos dá, querido, o maior título que poderia existir: Filho de Deus. Ah, pastor, ungido, querubim, não. O título maior que Deus poderia nos dar: você é meu filho amado. E se isso cair no nosso coração, esse sentimento de orfandade vai embora, e a necessidade, querido, de sermos cercados o tempo todo de elogio, porque ninguém vai ser, vai embora. Nada vai dar certo. Às vezes você pode estar pensando: pastor, será mesmo isso? É esse pensamento, querido, que às vezes passa pela nossa mente. Mas eu quero te dizer, querido, isso é uma mentira, uma grande mentira. A palavra diz em Salmos 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaurar a alma, querido, é voltar a ser como era no princípio. Isso é restaurar a alma, e é Deus nos devolvendo a essência que Ele sonhou para nós quando Ele nos criou. Restauração é isso, querido, voltar a ser inteiro, a ser íntegro, limpo, voltar a ser amado por Deus, aceitar ser amado por Deus. E é tão lindo a gente caminhar, querido, com essa revelação no nosso coração. Isso é maravilhoso, porque com essas aflições que Jesus disse que nós passaríamos, Ele não escondeu essas dificuldades. Nós vamos precisar, querido, de uma revelação que é maior do que esse sofrimento, essas adversidades. Eu sou aceito por Deus como filho, mesmo quando a nossa alma está ferida. Há um pai, querido, que Ele fala com uma ternura, e Ele lembra quem nós somos. Ele jamais nos rejeita, Ele nos restaura. Ele pega a gente quebrado, sujo, estragado, e Ele não faz como a gente, Ele nos restaura. E muitas vezes nós somos, queridos, surpreendidos por aquele sentimento que grita ou sussurra dentro de nós: ninguém me ama, ninguém se importa comigo. Se eu não estivesse aqui, não faria diferença alguma. Isso é mentira, querido. Você é amado, as pessoas se importam com você. Você é filho. Então o nosso Pai Celestial, Ele responde isso. E responde com ternura: eu te amo. E fui eu que te cerquei, por trás e por diante. E sobre ti eu ponho a minha mão. Salmo 139, versículo 5 diz isso. Então mesmo quando essas circunstâncias, elas gritam o contrário, a voz de Deus, ela permanece firme, ela permanece sempre amorosa, e Ele não muda com o tempo. Ele não se afasta nas nossas falhas, e Ele não mede, querido, o seu amor pelos nossos acertos. Se Ele fizesse isso, nós estaríamos fritos, porque erramos a todo momento. Então, quando o nosso coração, ele insiste em dizer: eu sou inútil, o Pai, Ele sussurra de volta: você é precioso para mim. Quem aqui já participou do encontro com Deus, já passou no encontro com Deus? Você sabe do que eu estou falando. Então não permita, querido, que essas emoções, que são coisas de momento, isso possa determinar o valor que Deus já declarou sobre você. Você é amado, você foi escolhido e você foi cercado pelo amor de Deus. Talvez a forma como você se mede, ela tenha sido construída a partir desse padrão que é nosso mesmo. Padrão que o homem estabeleceu de beleza, cultura, posição social. Isso é o mundo que faz, mas Deus não olha para isso. Talvez você já tenha ouvido assim comentário, porque eu já ouvi muito: você é feio. Já começou lá na minha mãe, que disse que eu era tão feio que ela tinha vergonha de sair comigo quando era bebê. E a minha madrinha, para piorar, falava para ela: se você for com esse menino, não vou não. Então você imagina, se essa fosse a identidade que eu carrego. Mas alguns carregam: você é feio, você é muito magro, que magrelo, e põe apelido na gente de magrelo. Você é gorducho, você é muito gordo. O seu cabelo não é bonito. Você é baixinho, você é muito alto. Você está velho demais para isso.
São essas coisas, querido, que nós ouvimos constantemente. Você já passou, querido, por alguma experiência assim? Claro que já se sentiu diminuído por alguma palavra que julgaram a sua aparência, ou até mesmo o seu jeito de ser. Você é chato mesmo, hein? Você nasceu para perturbar, você nasceu para azucrinar. Mas você não é isso, ainda que isso momentaneamente ocupe o seu comentário, a sua reação, mas não é isso você. Amém? Mas talvez você ainda carregue marca de algumas opiniões que deram, e essas opiniões que falaram ao seu respeito, acabou com a sua vida. Você não consegue casar, você não consegue exercer o ministério, você não consegue ter um bom amigo, você não consegue arrumar uma namorada ou um namorado. E quantas pessoas, querido, elas vivem presas àquilo que os outros dizem sobre elas, e elas acabam acreditando nessas vozes, mas a verdade é que nenhuma dessas opiniões definem o nosso valor, amém? Você precisa se reconhecer, você precisa conhecer, você precisa aprender a se valorizar, mesmo quando os outros não te valorizam. O valor de Deus, que esse Deus colocou em você, ele é real, e nada nesse mundo pode diminuir esse amor, nada que façam para você, e nada que você possa fazer diminui. Não espere que ele seja validado por quem não compreendeu o que Deus já disse a seu respeito. Porque isso é loucura, eles não entendem. Então valorize-se, cuide de quem você é, porque o Senhor ele te vê como alguém único, alguém substituível. Porque quando você começa a se enxergar a partir dessa visão de Deus, tudo muda. Então você passa a pertencer, esse sentimento de pertencimento, você passa a ter convicção que você é precioso, e que você é perfeito, uma perfeita criação de Deus. Deus se importa, querido, com cada detalhinho da sua vida, não apenas com o que você faz, mas muito mais por aquilo que você é, amém? Se você se enxergar, querido, através desse olhar de Deus, você então vai reconhecer o seu real valor. Começar a olhar como Deus te vê, a dignidade que Ele te deu, isso, né, querido, você tem que lembrar todos os dias. Todos os dias. Você é especial. Isso jamais deverá ser esquecido. Então essa consciência não é o orgulho, quando você vai testemunhar quem você é. Quem Deus é para você, isso não é orgulho. Pessoas que dizem, eu sou santo e sou salvo. A Bíblia que diz, não sou eu. E eu não sou santo por causa das minhas obras, é pelo sacrifício de Jesus. Eu não sou santo porque eu não peco. Eu sou santo porque eu aceitei que se eu pecar, eu tenho um advogado, ele julga a minha causa. Então isso não é um orgulho, é um convite a você se amar. A Bíblia diz que o padrão que vamos amar os outros é o quanto nós nos amamos. Amar o outro como a ti mesmo. Se você não se ama, você não vai ligar, não vai evangelizar, você não tem essa consciência. Então tenha essa plena consciência da grandeza do seu valor diante de Deus. Você custou o preço mais alto, a vida do único Filho de Deus. E essa é a sua identidade, essa é a sua dignidade. Nunca se esqueça disso, amém? Isaías 43:4, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Receber reconhecimento das pessoas é algo bom, muito bom. Porém, há um valor infinitamente maior a ser reconhecido por Jesus. E quando você crê nele, Deus o vê com os olhos de um pai amoroso. Ele enxerga você digno. Ele enxerga você como alguém honrado e que você tem um valor de um filho amado. Ainda que alguns possam julgar, criticar, desmerecer você, nada disso altera essa verdade em quem você é aos olhos de Deus. O amor dele por você, ele é incondicional. E ele foi demonstrado de forma ali suprema na cruz. Aos olhos do Senhor, você é precioso, digno e amado. E esse é o seu valor eterno, amém? Você pode dar um aplauso a Jesus? E para terminar, o nosso destino. Diga assim: eu pertenço a Deus.
eu preciso voltar para casa. De novo, eu pertenço a Deus, então eu preciso voltar para casa. Assim como aconteceu com Jesus. Ele veio aqui, cumpriu a sua missão, e depois ele retornou ao Pai. Nós também, queridos, somos aqui, a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. Mas nós estamos caminhando, nessa peregrinação, nós estamos caminhando para a eternidade, amém? Eclesiastes 12:7 diz, então, o pó volta à terra, essa carcaça aí vai para a terra, apodrece, não vira nada. De onde veio? E o Espírito volta a Deus que o deu. Tua casa, a casa do teu Espírito é lá. Porque ele que deu é dele, vai para ele. Mas isso aí não serve, isso aqui não serve para Deus. E é verdade ou não é que a gente cuida mais disso do que daquilo que a gente não vê? Nós temos maquiado o nosso espírito quanto maquiamos nosso corpo. Nós temos, querido, alimentado o nosso espírito como alimentamos a nossa alma, o nosso corpo. Será, querido? Eclesiastes 12:7, então o pó volte à terra, de onde veio o Espírito volte a Deus que o deu. E essa é a realidade inevitável que todos nós vamos enfrentar. Nosso corpo vai voltar ao pó, mas o nosso espírito voltará para o Criador. Mas o destino final de cada um de nós não depende apenas desse retorno natural, e sim de uma escolha espiritual. Acreditar, confiar e se entregar a Jesus Cristo. O destino, querido, dos que creem em Jesus, dos que confiam e se rendem a Jesus, ele é glorioso. É a vida eterna ao lado do Pai. João 14, 2 e 3 diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E quando eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o nosso destino não é o fim, nosso destino é o reencontro, e não se trata apenas de um lugar, mas de um relacionamento restaurado. É o nosso retorno à presença de Deus, daquele que nos criou. O céu, querido, é o lar que Deus preparou para os filhos de Deus, onde não haverá dor, não haverá mais lágrimas ou separação. É o cumprimento do propósito eterno, do convívio eternamente, da comunhão eterna, plena com o nosso Senhor. Mas por outro lado, aqueles que rejeitam a Cristo, escolhem por si mesmos, decidem por si mesmos, um caminho de separação eterna. Podemos viver a eternidade com o Senhor, ou longe do Senhor. Deus, em seu amor, Ele oferece a todos nós a oportunidade de salvação. Mas Ele respeita, querido, a decisão de cada um. Ele respeita. Então hoje é um bom dia para a gente definir o nosso destino. Jesus, Ele continua nos chamando com amor, mas com urgência. Com urgência. Se ouvires a voz do Espírito, não endureça o coração. Se aquebrante, se entregue. Mateus 11:28 diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, amados, não adiemos o nosso retorno para casa, porque o nosso destino verdadeiro é estar novamente com o Pai. Nos desapeguemos dessa vida para nos apegar ao nosso destino eterno. 1 Coríntios 15:42, assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito, o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Filipenses 3, 18 e 19, ele mostra ali que o destino de alguns é a perdição. E não é porque Deus quis assim, mas é porque rejeitaram a cruz e viveram para si mesmo. Então Paulo ele fala, o texto diz que ele fala com lágrimas, revelando que esse fim, querido, é a consequência da escolha que fazemos de caminhar distante de Jesus. Provérbios 6:32,
reforça muito esse princípio. O pecado é uma autodestruição. Então não é Deus quem destrói, é o próprio homem que, ao se afastar de Deus, que ele se coloca nesse caminho de ruína. Apocalipse 23 mostra a justiça final, cada um julgado segundo o que tinha feito. Então aqui o destino é o resultado também das obras, fruto das escolhas de vida diante de Deus. E resumindo, o destino bíblico, ele, querido, não é imposto, é uma colheita. Deus não impõe que você vá para o céu. Deus quer te colher no céu por sua decisão. Cada semente, querido, cada decisão, cada atitude, cada obediência, cada rebeldia vai gerar uma colheita. E o destino eterno, portanto, é o resultado dessa resposta que nós damos à graça que Deus derramou sobre nós, ao preço que Deus pagou por nós. Essas palavras que o Senhor nos deu, elas deixam muito claro que o destino que Ele preparou para nós está condicionado, querido, à nossa decisão. Assim como o salário de um trabalhador, assim como o salário, o relacionamento seu com o seu patrão é que vai determinar, querido, o cumprimento do seu destino. Assim também a nossa resposta para Deus vai determinar. O nosso destino, ele foi comprado por um alto preço, que é o sangue de Jesus, e não pode ser negligenciado, porque isso traz o risco da gente perder o nosso destino. O nosso destino, ele tem tudo a ver, querido, com a nossa origem. O pó volta ao pó, mas o Espírito retorna para o seu Criador. O destino humano, que ele está intrinsecamente ligado à soberania de Deus, é essencial a gente compreender. Não somos senhores do nosso próprio destino, somente Deus é que detém esse domínio absoluto sobre todas as coisas. Só Deus. A gente acha que tem, a gente pensa que tem. O que você tem hoje, querido, talvez à tarde você não vai ter mais, nem a própria vida. Mas nós corremos atrás, nós queremos, do nosso jeito, na nossa hora. O Senhor conduz a história segundo o conselho da sua vontade. E em sua vontade e amor, Deus decidiu conceder a nós, querido, o livre-arbítrio. Então Deus coloca o homem nesse mundo, né, nesse universo, onde nós decidimos sobre a nossa moral, mas não podemos esquecer de causas e efeito. Toda causa, ela produz um efeito. Isso não é só uma realidade natural, mas é também uma realidade espiritual. E embora, né, a gente tenha liberdade para escolher, é a soberania de Deus que estabelece os limites disso e Ele direciona o propósito final de todas as coisas. E isso não deve, querido, nos criar medo, nos apavorar, nem gerar pânico. Pelo contrário, isso é mais uma demonstração do amor de Deus para com as nossas vidas, que em sua infinita bondade, Deus nos concedeu o poder da escolha, inclusive o poder de decidir se nós desejamos passar a eternidade com Ele ou não. E esse, querido, é o reflexo mais puro, mais verdadeiro do amor de Deus. É aquele que não impõe, mas Ele nos convida. O destino eterno e a morada celestial já foram preparados por Ele, desde o princípio. Desde o princípio. Contudo, a decisão final, ela pertence a mim e a você, e cabe a cada um de nós escolher se realmente nós queremos viver o que Deus planejou para nós. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. João 14:1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Não se turbe o vosso coração, porque nessa turbulência você pode perder a sua origem, o seu destino. Então, em meio a tudo, né, que o mundo tem vivido, a igreja
que é fiel ao Senhor, ela carrega essa palavra de consolo, que todos os dias, ao lermos, ao meditarmos, ao orarmos, ela alimenta o nosso coração. Então, querido, é um tempo da gente descansar no Senhor, sem deixar em nosso coração espaço para insegurança, para alguma perturbação, mesmo que as coisas não saiam como nós planejamos, nós temos a certeza de que nós estamos a caminho do céu, amém? Jesus nos convidou a crer em Deus, e é exatamente nesse momento que a nossa fé deve ser colocada em prática, nossa esperança, nossa confiança, elas estão no Senhor, que conhece cada passo, que provê cada escape e cuida de nós com amor. Por isso, querido, descansemos nele, certo de que nada, absolutamente nada foge do controle dele. Ele diz, na casa do meu Pai, muitas moradas. E essas palavras de Jesus, queridos, ela é uma promessa, ela é um lembrete de que há um lar preparado no céu para os filhos de Deus. O povo do Senhor, ele sabe, querido, de onde veio. Ele sabe que é liberto do poder desse mundo e também sabe para onde vai, para a eternidade, para a presença desse Pai. Vou vos preparar lugar, diz o Senhor. Então, nós temos que firmar a nossa fé nessa palavra que não pode mudar. Jesus, ele não recuou ali diante da cruz, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu todo o poder das trevas para garantir a nós um destino seguro. A casa do Pai, o lar eterno dos filhos, aqueles que foram lavados e redimidos, comprados pelo seu sangue. O nosso maior consolo é saber que Jesus já preparou uma morada eterna para a igreja. Um lugar de descanso, um lugar de paz e um lugar de alegria sem fim. Mesmo, querido, em meio às lutas, mesmo com as tribulações desse mundo, nós temos que manter uma esperança viva. Em breve, nós estaremos na casa do Pai para sempre. Não negocie, querido, isso. Não negocie isso. Não negocie que você tem uma origem perfeita. Não negocie que você tem um grande valor. Não negocie que o seu destino é maravilhoso. Ele foi preparado por aquele que te ama desde o princípio. É perfeito. É maravilhoso. Não tem o que acrescentar no que Deus fez. Não tem o que pôr. Não tem o que tirar. Porque é um plano completo, cabal, está consumado, maravilhoso. Aquilo que ele pensou a seu respeito não muda por nenhuma circunstância. Nenhuma palavra e nenhum desvalor, nenhum desinteresse, nada vai roubar esse amor, essa convicção. Você é filho amado. Isso existe. Essa verdade a seu respeito existe muito antes de você nascer. Muito antes de você nascer. Aleluia. Eu queria, querido, primeiramente fazer um apelo a você. Talvez você veio visitar essa igreja, mas essa palavra, ela falou muito forte ao seu coração, amor, Júnior. E você quer viver essa vida, esse estilo de vida. Você decidiu viver essa vida. Como eu disse, é uma decisão. Isso não é automático, não é natural. Porque como tudo na vida, nós precisamos escolher. E é tão maravilhoso, querido, que Deus deixou isso para nós. Ele não escolheu para nós, Ele deixou para nós escolhermos. Com tanto amor. E é por isso mesmo que Ele nos deu essa liberdade de escolher. Ninguém gosta de viver por opressão, por ordem. Todos gostam de escolher. Deus é que nos fez assim. Mas Ele espera que a gente escolha Ele. Coloco diante de você a vida e a morte. Aí Ele aconselha: escolha a vida para que vivam. Ele coloca a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Ele coloca diante de nós a obediência, mas também tem a rebeldia. Nós escolhemos.
A alegria, a tristeza, nós escolhemos. A paz, a guerra, nós escolhemos. Então não adianta, que nós não podemos culpar Deus, porque tudo que vivemos, de bom ou de ruim, é fruto das nossas escolhas, é semente que nós plantamos. Amém? Então, se você